caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR com os resultados de Chicago. A segunda parte de nossa matéria sobre Jacarepaguá. O segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR. David Reutemann consegue a segunda vitória da carreira, dessa vez não precisou da ajuda da chuva. Cal Edwards foi o segundo colocado, Jeff Gordon em terceiro, Clint Bowyer na quarta posição, pole position McMurray terminou em quinto. Sérgio, eu gostei bastante do David Reutemann, eu simpatizo com ele, e uma vitória na pista. A primeira vitória da carreira dele foi graças à chuva, essa ele, como disse na entrevista final, bateu a 42 outros pilotos. Exato, foi uma grande vitória dele, houve poucas mudanças de liderança na prova, começamos com o domínio do Jimmie Johnson, depois tivemos Jamie McMurray graças a um erro do Jimmie Johnson entrando nos pits, depois tivemos Jeff Gordon e finalmente David Reutemann, entre isso mais dois líderes, mas basicamente esses foram os pilotos que lideraram durante a prova. Mas David Reutemann mereceu, Roberto, e para quem não se lembra, David Reutemann, ele vem meio de fora, assim, é meio um outsider, um forasteiro na categoria, sempre gostou, mas ele conseguiu um excelente resultado, que há 3, 4 anos, talvez um pouco mais, mas na Nationwide Series, ganhando por uma equipe independente, uma equipe pequena, chamou a atenção das equipes grandes e começa a colher os frutos de David Reutemann, e eu concordo com você, é um piloto muito simpático, eu gosto dele, e parabéns à vitória do David Reutemann. Nessa semana ele renovou por 2 anos mais com o Michael Waltrip e consegue essa vitória. E muita coisa aconteceu numa corrida, por exemplo, o Kevin Harvick, Sérgio, que é o líder da temporada, que vem de uma vitória, teve que trocar até o carburador, tudo deu errado para ele. Jimmie Johnson também deu errado, é verdade, mas eu considero isso. O Jeff Gordon, Roberto, no final da prova, foi o segundo, foi o segundo, terceiro lugar consecutivo dele, e ele falou uma coisa exatamente certa e realista, ele que não tem nenhuma vitória até agora nesta temporada. Ele disse, não adianta a partir de agora, o bom, estamos sólidos dentro dos 12 que vão competir no Chase, mas o que interessa agora é a vitória. Para ele, Kevin Harvick, Jimmie Johnson, o Denny Hamlin, aquele pessoal ali, Kurt Busch, ficar na 30ª posição ou na segunda, literalmente, tanto faz. Não adianta o Jeff Gordon chegar em segundo pro Chase, que ele vai cair, ele vai perder várias posições se ele não conseguir uma vitória, e ele vai cair, com certeza, 5 ele não vai conseguir. Então é isso aí o que conta. Acho que a grande batalha é pelos 12 primeiros. Acho que essa é a grande batalha. E sobre isso vamos falar na classificação, mas Cal Edwards, que há muito tempo não víamos correndo bem, segundo top 5 dele na temporada. O Clint Bowyer, segundo top 5 dele na temporada. São pilotos que estão correndo atrás dos 12 primeiros ou lutando para se manter entre os 12 primeiros, e acho que essa foi a história da corrida. Vamos falar então de classificação, você dá uma olhada agora no gráfico. Kevin Harvick continua liderando o campeonato, Jeff Gordon o segundo colocado, Jimmie Johnson, Denny Hamlin e Kurt Busch os 5 primeiros, mas Sérgio, eu acho que, de acordo até com o que você falou, o que importa é lá no fim, na 10ª posição em diante. Exatamente. Dale Earnhardt Jr. vindo de uma excelente colocação em Daytona, perdeu 2 posições do 11º, caiu para fora dos 12, agora é o 13º. O Cal Edwards, que estava em 12º no perigo, excelente resultado, chegou entre os 5 primeiros, agora pode descansar um pouco, ganhou 2 posições do 12º para o 10º. O Greg Biffle, que teve uma má prova, caiu do 10º para o 11º, mas agora está literalmente no perigo. E o Clint Bowyer, que estava fora dos 12, passa a fazer parte dos 12, ganhou 2 posições. Mark Martin, que era o 13º, passou para 14º. Portanto, eu acho que essa... E continua a batalha ali. Esses pilotos, Clint Bowyer, o Cal Edwards, o Greg Biffle, que estão dentro e de fora, Dale Earnhardt Jr., Mark Martin, Ryan Newman também, o David Reutemann agora aparecendo naquele grupo. Esses pilotos são aqueles pilotos que, se não me engano, o McMurray também está ali a 100 pontos, por ali. Então esses pilotos é que a gente vai ter que prestar atenção nas próximas 7 corridas antes de chegarmos ao início do Chase em New Hampshire. E embalado, David Reutemann depois dessa vitória certamente vai estar embalado, a equipe vai estar embalada, ele está com 90 e poucos, quase um pouco menos de 100 pontos longe da 12ª posição, mas ele vem sendo consistente as finalizações dele durante essas últimas corridas. E agora vamos acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, onde o João Balder fala quando correu as 1000 milhas brasileiras junto com Emerson Fittipaldi. E lá pelas tantas eu virei pro Milton e falei assim, pô, o Emerson tá querendo correr as 1000 milhas comigo, tá, pro papai. Ele falou assim,
Pô, vai comer o Malzone. Ele tinha um Malzone que estava em processo ainda, sabe? Não estava pronto, ele estava montando. A gente era muito garoto e o DKV era um carro extremamente vulnerável, ele quebrava muito em corrida longa. Né? Então eles achavam que nós meninos de 18, 19 anos de idade, nós íamos dar 2 voltas e íamos quebrar, pela nossa pela vontade de acelerar muito, qualquer coisa do tipo. Mas aconteceu, nada disso aconteceu, porque a gente bem ligado, o Emerson extremamente responsável, a gente se preparou para correr uma corrida longa com o DKV. Eu sou muito grato nesse processo de 1000 milhas, pelo Milton Massighin, que conseguiu viabilizar o Malzone, e do próprio Emerson, porque a gente era amigo de infância e ele fez questão de correr comigo. O Emerson, eu chegando em Interlagos, nós estávamos rebocando o Malzone, o Emerson abriu a porta, ele estava sentado no Malzone, o Paulo Goulart veio correndo para ele e falou assim: pô, você desertou da nossa equipe? Eu olhei para o Emerson e falei: como desertou, né? Ele falou: não, sabe, Jean, aqui ele me convidou para correr na equipe dele e eu não defini muito e acabamos ficando junto aqui. Então eu achei isso muito simpático da parte dele, independente de uma amizade muito forte, porque ele escolheu de correr junto comigo, pagando, porque tinha que arrumar patrocínio, parceiros e tal. E na Dacon ele era convidado gratuitamente para sentar no Carmanguia Porsche da Dacon. Mas a pista já estava também numa situação diferente, já tinha muita trilha e tinha muito óleo, enfim, estava um comportamento do carro também, enfim. Era uma responsabilidade muito grande. Quando você vê um momento desse, você fala: pô, se eu errar e jogar a corrida fora, se eu errar qualquer erro aqui, eu jogo tudo fora, ponho tudo a perder. Então, era uma responsabilidade muito grande, né? E acabou tendo esse problema e acabamos terminando em 3º lugar. Acabou o Camilo nos ultrapassando, o Eduardo Silidoni vinha pilotando no final. O Marinho, que era o nosso companheiro de equipe, nos passou na última volta, ele chegou em 2º, nós chegamos em 3º. Logo após o intervalo, Jacarepaguá.